meu convidado de hoje do programa Intisicada é ele, que é barbeiro, agora é escritor também, meu amigo de longa data, já teve loja de vestido de noiva, já trabalhou em hospital, se ressurgiu das cinzas por 3 vezes que eu saiba. É Emerson Barbosa Neves, que fez o livro Pensamentos de um Mendigo. Muito obrigada, Emerson, por ter aceitado esse convite. Muito obrigado, Jane. Eu que agradeço imensamente pelo convite. Estar vindo aqui praticamente para estrear o lançamento do meu livro, né? É um trabalho de quase 12 anos. Que 12 anos? Praticamente 12 anos, né? E nos últimos meses aconteceu muita coisa na minha vida que eu consegui concluir esse livro, né? E é uma história muito bacana. Na verdade, são várias histórias, né? São várias histórias. Como o nome diz, é Pensamento de um Mendigo, né? É uma história de um homem que mora na rua, né? Ali conta como ele foi parar na rua. E para esse cara, tudo é perfeito e maravilhoso. Na mente dele, ele não tem tempo ruim. Ele consegue transformar tudo na sua imaginação. Então é uma história muito bacana. Que bacana. E assim, ó, são várias experiências, então, que contam num livro desse teu personagem. Certo? Sim. Ao decorrer dos anos, praticamente um pouco mais de 12 anos, eu vivenciei muitas histórias, né? Vi muitas reportagens de mendigos, né, que hoje temos ao nosso redor o tempo todo. Então eu fui trazendo essas histórias para o livro e modificando ela para o lado bom. Então eu criei um personagem que ele sofre na rua, ele sofre preconceito, ele apanha, só que na cabeça dele, ele consegue alterar todas essas situações que acontecem com ele para coisas boas. E ele é uma pessoa assim que ele tenta ajudar o próximo, ele está ali, ele está junto, ele está na batalha com todo mundo, como no dia a dia. Só que no pensamento dele, é tudo perfeito. É porque ele sofre e ele tem uma magia, né? O pouco que eu consegui ler, eu estou lendo, tá? Ele consegue, ele usa a força dele para ajudar outras pessoas, é isso, né? Pois é, Jane, a história ficou incrível. Assim. Quem leu já o livro ficou impressionado, porque ele retrata muito o ser humano, o brasileiro, né? Então ele passa por momentos, por situações muito difíceis na vida dele. Só que naquele momento, como, por exemplo, o mendigo hoje, ele não tem moradia, ele mora na rua. Então, se ele dorme em um lugar onde não pode dormir, em questão de algumas horas, a polícia vai chegar, vai retrair ele para ele sair daquele local. E se ele acabar dormindo ali, em frente a uma loja, a um comércio, logo pela manhã, ele é espantado ali como se fosse um indigente. Então, essas situações, né, que ele briga, ele relata na história, no pensamento dele, vem, por exemplo, quando ele apanha na rua, é como se ele estivesse levando uma bronca da mãe dele no tempo antigo. Então ele consegue transformar aquela situação. A força da imaginação dele leva as coisas ruins para o lado bom, é mais ou menos isso, né? Isso, é mais ou menos isso. E ele tem o dom de transformar a imaginação dele como se fosse algo super real para ele. E ao mesmo tempo, por exemplo, ele acha um cachorrinho na rua. E geralmente os mendigos eles têm uns cachorrinhos que andam junto com ele. E o cachorrinho dele é um pincher, mas na imaginação dele é um Rottweiler, um baita cachorro. E ele do lado do cachorro se transforma em um baita de um soldado. Então a imaginação dele é muito forte. Isso que impacta o pessoal. Como é que veio essa ideia do livro? Porque você me disse que sempre gostou de escrever, de fazer, inclusive, peças de teatro, né, Emerson? Foi mais ou menos isso. E como é que veio a história do livro? Já fazem 12 anos, né, que você teve isso? Eu já trabalhei muito com teatro, né, já divulguei muitas peças, e nos últimos tempos eu andei um pouco parado com questão do teatro,
E eu trabalho à noite com o hospital. E em uma dessas noites que eu estava trabalhando, ao chegar de manhã cedo, caminhando pela rua, eu encontrei uma senhora que dizia mendiga, né? Porque ela mora na situação de rua. E conversando com ela, ela me passou uma situação, né, que ela estava pedindo ali naquele momento, e se eu pudesse colaborar em ajudar ela, né? E ajudando ela naquela situação, peguei um item no mercado e dei para ela acho que foi um shampoo, algo assim, e conversando com ela, ela agradeceu. E daí eu pensei, aquela senhora estava ali desde as 6 horas da manhã, e ela tinha uma lista na mão, e com essa lista ela ficaria o dia inteiro ali pedindo algo, até completar uma cesta básica para estar levando para casa. Então eu pensei, essa história daria um livro. Assim, e qual seria o lado bom de contar uma história assim? Porque, na verdade, não é uma história legal para se contar todo dia que tem uma senhora... É a nossa realidade. Que é a nossa realidade. Do Brasil e do mundo, né? Naquele momento eu pensei, isso daria um livro, e fiquei pensando e matutando. E já escrevi aquele pedaço ali, o que aconteceu, aquela experiência comigo. Que hoje ela está no livro, né? Eu conto a história dela e transformando quem ajuda ela, o mendigo Aurélio, se transforma em um ator de Hollywood. Então, num pensamento dele, a hora que ele entra no mercado, por exemplo, no livro, os seguranças escoltam ele, ficam observando ele, porque com os trajes que ele usa, provavelmente vai estar roubando dentro do hospital. Assim pensa os seguranças que ficam de olho nele o tempo todo. E ao mesmo tempo, na imaginação dele, no pensamento dele... São os seguranças dele. Os seguranças viram os seguranças dele e o pessoal começa a aglomerar, pedindo autógrafos e abraços e fotos para ele, pro Aurélio, pro mendigo. Mas é somente na imaginação dele. Então foi criando, e daí aconteceu fatos, como aconteceu, já passou em reportagens. A história do incêndio. Sim, já teve reportagens. Ele salvou a menina, né? A filha única. Casa. Sim, tem um fato, né, no livro também, que ele está andando na rua e uma casa começa a pegar fogo e ele se transforma em um bombeiro e entra na casa e salva a menina. E isso aí, assim, impacta muito a pessoa a querer saber o que está acontecendo, qual que é o final dessa história. E ele, por exemplo, ele salva como um mendigo. Na imaginação dele, ele é um baita de um bombeiro. E a hora que ele sai, ele entrega a criança, ele simplesmente se torna um mendigo. E as pessoas não cumprimentam ou agradecem ele, porque ele é tratado como um mendigo e não como um bombeiro que finalizou aquela atuação ali dele. Muito é uma história assim que... Mas você veio isso 12 anos atrás por conta dessa história, né? Ou desde criança você gostava de escrever, gostava de saber das histórias das pessoas, de conversar? Porque eu sou assim, eu sou muito curiosa, eu quero saber tudo da vida. Mas não é para contar para os outros não, tá, gente? É só porque eu sou curiosa mesmo. Sim, eu praticamente assim, ó, desde nos meus 13 anos foi quando eu fiz a minha primeira peça de teatro, né? Eu comecei ali desde pequeno, já escrevia muitas peças. A professora chegava para mim e falava: Emerson, gostaríamos que fizesse um teatro referente ao Dia da Mulher. A gente se juntava num grupinho e eu tomava frente lá e fazia de cabo a rabo toda a peça inteira, com início, meio, fim, desfecho, e fazia a peça e apresentava. As professoras às vezes falavam assim: da onde vocês copiaram? Mas não, era tudo imaginação. Então, é uma coisa assim que criava muito rápido, a gente criava ali, né, junto com alguns amigos da época, mas quem tinha a frente de tentar desenhar, escrever aquele ato, aquela história, sempre veio de mim mesmo. É uma coisa assim que não tem como explicação. E a editora aí para fazer o livro e tudo, como é que foi essa história toda? Você finalizou ele quando? Então, eu finalizei ele praticamente mais ou menos no mês de novembro. E eu estava pesquisando algumas editoras para estar verificando e editando e lançando esse livro, né? Fui em pesquisas de alguma editora e eu consegui localizar uma editora chamada Brasil Publish, de Curitiba, que me atendeu super bem, né? Fez um laudo praticamente da revisão geral do livro, autorizando a edição por eles, né? Porque passa por uma certa avaliação, não é qualquer livro que chega ali e é feito, né? No caso, eles fizeram uma avaliação rigorosa e conseguiram estar editando e lançando o meu livro, né? Fui muito bem atendido com eles, eu agradeço imensamente pela editora Brasil Publish, né, que fica localizada em Curitiba hoje. Que bacana, Emerson. E, além disso tudo, hoje daí você está conseguindo outras histórias pela tua nova profissão, né? É bem isso, Jane, porque assim, como eu lancei o livro agora, as pessoas que já leram
querem saber o que acontece com Aurélio, né? Então, ele é um livro, assim, algo rápido, que dá para você ler em 1 hora, porque hoje em dia, nesses tempos de pandemia, as pessoas estão procurando algo diferente a fazer, né? Como não tem como sair de casa, coisas assim, então elas estão procurando a ler, só que elas não querem ler um livro que tem 300 páginas, ela quer começar uma história e ler rápido, algo que vai acabar rápido, ela já vai entender e vai finalizar aquela história. Geralmente as pessoas estão procurando isso. Então o Pensamento de um Mendigo é isso, é um livro pequeno, que você começa a ler, você se empolga e já finaliza. Pronto, é que nem ver um filme. Imagina se a gente fosse ver um filme... Está pensando no segundo já? Com certeza, Jane, já tem pensamentos para o segundo, já tem histórias para o segundo. E vai ser a segunda parte, então... No caso, seria Pensamentos de um Mendigo 2, ou então Aurélio, né? Aurélio. O Mendigo, que daí daria significado à continuação do livro, né? Tá. E me diz uma coisa, porque eu me surpreendo assim com a tua força, porque eu acompanhei um pouco da tua história, a gente é amigo há muitos anos já, e você passou por um processo bem delicado agora na pandemia também, você teve na UTI por conta do Covid, né? Como é que foi essa experiência, Emerson? Olha, Jane, eu posso dizer para você, para a senhora, desculpa... Por favor, senhora, não. Eu posso dizer, então... Nós já vamos brigar. Pois é. Eu posso dizer para você que tudo o que aconteceu comigo nesse momento, que eu peguei uma pneumonia e em seguida contraí o Covid junto... Ah, tá. Você teve primeiro a pneumonia. Sim. E aí foi internado por conta da pneumonia Por conta e da teve pneumonia. a Covid dentro do hospital, foi Dentro isso? do hospital. Acabei contraindo o Covid dentro do hospital, no período de internação. E então eu me agravei muito, porque eu já estava fraco, né? E veio o Covid, veio tudo, todos os sintomas que pode estar sentindo hoje, o Brasil todo, o mundo inteiro está passando, né? Então eu senti tudo na pele, aquele sofrimento, falta de ar, falta de apetite, dor no peito, dor no coração, pressão disparada. Todos os sintomas do Covid eu tive por conta da pneumonia, que eu já estava com a imunidade muito baixa, né? Então realmente eu fui para a UTI, não foi preciso entubar, graças a Deus, e nesse período de ficar doente ali, veio o final do livro, né, que veio praticamente o desfecho final, porque eu estava pensando, eu tenho que criar um final para esse livro, mas eu ficava pensando, o que eu vou fazer, como? Então vem tudo, eu trouxe praticamente a minha vida real, o que aconteceu comigo, para o desfecho do livro, para o final do filme, para o final do livro. Porque eu já falo filme, porque eu estou pensando já lá na frente. Já está longe. Quem faz Sim. teatro já pensa em transformar tudo numa peça. Sim, eu já estou conversando com alguns produtores, dando uma ideia, vendo qual é a possível, de repente, no futuro, fazer uma websérie, que daria vários episódios de Aurélio, no caso. Do Aurélio Mendigo. Tá, mas não foi só esse episódio de UTI, só por conta... Você teve de novo mal, né? Sim, pois é, Jane. A história não acaba aí, né? Porque eu recebi a alta, tudo certo, tava tudo beleza. E com menos de um mês, eu contraí uma bactéria de gato, aquela toxoplasmose. Aí, como a toxoplasmose é simples, não, eu peguei mais complicado, que a neurotoxoplasmose. Então, foram mais 15 dias internado. E esse assim, Aurélio sofreu junto. Sim. Gente, o Aurélio no livro sofreu junto com o Emerson. Olha, eu só não dormi na rua... Mas a situação que eu passei foi uma situação muito delicada, né? Os médicos disse que as chances era mínima minha de estar me recuperando, mas graças à saúde médica, tudo em geral, hoje eu estou aqui. Mas assim, o médico disse que se ele voltar ao normal, né? Se ele sobreviver, ele vai ter grandes sequelas para a minha mãe. E a minha mãe disse, não, ele não vai ter, ele é um menino abençoado, ele vai lutar, ele vai... sair daqui 100%. E graças a Deus eu estou hoje aqui 100% e parece que deu um tilt, que eu fiquei mais vontade ainda mãe. Mais. Bem isso, foi muito a fé da minha mãe. E ela não é daqui, né, Emerson? Não, ela é de fora, daí nesse momento aí, nesse período, ela veio correndo para cá para poder estar ficando do lado. E assim, mãe é assim, né? Qualquer coisa, hoje eu sou pai, filha eu sei nova, como é que é. Né? Isso. Porque o Emerson tinha um sonho de adotar, ele é pai adotivo, né? Que idade ela tem, Emerson? Ela tem 15 anos agora. E ele adotou ela já grande. E o que Sim. eu falo sempre assim, algum assunto puxou que eu sou assim, entisicada mesmo. E é uma coisa que me deixou bem feliz assim quando eu soube. Mas a gente já conta no próximo... Depois do intervalo a gente volta com essa história da adoção. Deixe suas emoções tomarem conta de você. Chegou
em Camboriú e região. True Love Sex Shop. Brinquedos para gente grande. O ingrediente perfeito para a sua receita de sedução. A gente volta agora com o Emerson, porque são muitas histórias. O Emerson e o Aurélio, as histórias do Emerson e do Aurélio. E a questão da adoção que nós estávamos falando, que eu fiquei muito feliz, porque eu sempre falo aqui da adoção, e que principalmente, né, ele é um pai adotivo, ele é sozinho, o Emerson é solteiro, né, que tem esse sonho de adotar, conseguiu, né, Emerson, ela já com 14 anos, porque é difícil quem quer adotar, já, principalmente uma adolescente, né? Sim. Que já vem com formação de ideias, personalidade, tudo formado. Como é que foi essa experiência? Qual é o nome dela mesmo, Emerson? O nome dela é Evelyn. Evelyn. Né? E Evelyn Barbosa Neves, né? Que já pega o meu sobrenome. Agora está tudo certinho, Agora guarda tá e tudo certo, conforme a lei, né? Sempre foi um sonho meu ser pai, né? E não precisar casar para ter filhos, né? Eu não queria casar, então eu queria ser solteiro, mas eu queria ter filhos, queria constituir uma família. Então eu sempre lutei muito para chegar onde eu estou hoje, para poder estar fazendo uma adoção de acordo com todas as leis, né? E para mim está sendo assim uma experiência fantástica, né? Todo dia é uma novidade, é algo diferente, porque eu já adotei grande, né? Então ela já tem a cabeça dela formada e a ideia dela formada. Então eu estou chegando e estou conhecendo, então praticamente ela me adotou como pai. E eu adotei ela como filha. Ela te adotou. E como é que é essa relação de vocês? É bacana, Emerson? Porque o pouco que eu vi parece que vocês são bem amigos, né? Sim, olha, graças a Deus está uma relação bem bacana, assim. A gente estamos conversando bastante em questão, por exemplo, ela tem 15 anos. É uma fase que já começa os namorinhos, já começa a querer umas saídas. Saídas, por enquanto, não somente comigo, né? Mas é uma fase que elas já são donas do mundo. Né? Em questão de namoro, por exemplo, já me apareceu com um pretendente lá, Nossa. Mas tudo bem conversado, então eu já virei um pai de uma adulta que eu já tenho que deixar, colocar as rédeas, tudo, ir com calma E ela te respeita? Ela tem esse entendimento Sim. do Emerson pai? Ela me respeita muito, e isso é o que o pessoal acha mais legal, né? Porque ela é uma pessoa assim muito educada. Ela, assim, ó, eu falo assim, não é ela que ganhou, é eu que ganhei com ela, né? Porque a forma dela conversar, de se expressar, todo mundo se apaixona. E, assim, eu só tenho a agradecer, né? Porque ela é muito parceira, ela é uma pessoa, assim, muito especial para mim. E se tornou cada dia mais, E né? aconteceu isso, que ela chegou na tua vida e em seguida você ficou doente, né? Sim. Foram muitas coisas juntas, Foi né? tudo O Emerson foi candidato a vereador, passou toda a campanha no hospital internado, Prática. tinha acabado de receber a adoção, né? Na verdade, ela tinha acabado de Sim. entrar na tua vida. Então, está na hora de você fazer um livro da tua história também. A gente tem aqui, ó, gente, esse é o livro, Pensamentos de um Mendigo, que eu tô lendo, não consegui acelerar, porque eu vou falar uma coisa. É tanta coisa para fazer que daí eu vou de pouquinho em pouquinho. Eu trabalho tanto, gente, que até para assistir um filme com as minhas filhas, eu levo uma semana para assistir um filme. A Júlia, que está em casa, sabe disso. Elas brigam horrores comigo, mas realmente meu dia é curto. E o teu também não deve ser diferente, que você está sempre arrumando coisa diferente para fazer, né? E a história da adoção, porque você queria um casal, eu lembro disso. Sim, a minha ideia era adotar irmãos, né? Porque hoje em dia é muito difícil o ser humano que quer adotar, principalmente uma adoção tardia, que já são adultos, né? Eles geralmente, quando a pessoa fala vou adotar, querem adotar uma criança, um recém-nascido, praticamente. E os adolescentes vão ficando, vão praticamente... E assim, o que me deixa mais triste é que quando o adolescente chega aos 18 anos, se ele não foi adotado, ele simplesmente é deixado na sociedade, sem um parente, sem um familiar, e a vida dele continua, né? E tanta gente com tanto amor para dar, né? A gente já falei sobre esse assunto de adoção aqui, a gente vai falar inúmeras vezes. Tanta gente com tanta coisa sobrando, até financeiramente, está sobrando amor, não custa pensar nessa ideia. Difícil não é fácil.
você pegar uma pessoa já com a personalidade formada, mas que está lá pronta para dar e para receber amor, né? Porque muita gente pensa só em adoção, é como os animaizinhos também. Você vê que a maioria das pessoas preferem ter um animal de raça, de pedigree, querem filhote, e alguns adotam depois de filhote. O bichinho cresce e já querem jogar na rua. E, infelizmente, não é diferente com o ser humano. Sim, isso é verdade. É muito complicado, é uma situação bem delicada. E é muito mais rápido a adoção, né? Quanto tempo de processo até... Eu iria dizer que tem que ser realmente falado muito, né? E conscientizar a população, se tem esse desejo, ir atrás realmente, que não é algo difícil, não é um bicho de 7 cabeças. Eu, por exemplo, sou solteiro, né? Tenho a minha residência, tenho o meu trabalho e consegui fazer uma adoção. Eu tenho amor de sobra, eu estou compartilhando esse amor que eu sempre pensei que eu posso compartilhar. Como venho de família que deu muito amor para mim, eu sei que eu posso também. E a tua família, como é que recebeu ela? Minha mãe, né, ficou muito assim, grata por essa situação. Ela sempre apoiou muito a minha decisão, né? E assim, foi uma reação da minha filha já chegar e chamar ela de vó. Então, para ela foi um sentimento muito maravilhoso, porque ela ganhou uma família inteira, uma família que acolheu ela. Então, ela também é muito grata pela gente. Vocês salvaram ela e ela, de certa forma, está salvando o Emerson. Sim. Isso é muito importante. E agora você está na fila da adoção ainda pelo menino. Isso, e agora, no caso, eu, como adotei ela, já foi finalizada. E foi rápido? Pois é, eu perguntei antes. Foi rápido, né? Por ela já ser maior? Sim, por ela ser maior e eu não colocar nenhum obstáculo, eu simplesmente queria uma adoção tardia, até 14 anos. E poderia ser irmãos, né? E eu fiz aquele ditado, né? Se Deus mandou, pronto, não vou negar ou escolher raça, ou escolher idade, ou sexo. Porque quando uma mulher engravida, quando um pai engravida, os dois não escolhem sexo, raça, nada, simplesmente vem um bebê. Pronto. Então a adoção para mim foi esse pensamento. Se tiver de ser, vai ser. Então quando me ligaram, né, um exemplo, eu estava indo trabalhar e a assistente social me ligou. Eu falei assim, eu gostaria de falar com o Emerson. Eu falei, sou eu mesmo. E daí eu falei assim, então, eu queria conversar com você que apareceu uma pessoa pro teu perfil. Aí eu parei o carro, estacionei, daí tava eu com o meu amigo no carro e eu falei assim, acabei de virar pai. Então, pra mim, aquela sensação, assim, foi como se, tipo assim... Eu tô emocionada, tô grávido, imagina, porque ganhei. eu falo muito sobre a adoção. Entende? Achei que até... Tô grávido, ganhei. Ia arrepiar, foi mais ou menos assim. Então, ela disse, quando ela falou que era assistente social, se ela poderia conversar comigo, eu falei, com certeza, parei tudo e fui atender a assistente social. E daí ela me contou a história da Evelyn e simplesmente eu disse, quando eu vou ver ela? E quando eu vou buscar? Então, ali foi uma emoção atrás da outra, para ela, para mim. Foi uma coisa assim, algo mágico, que só quem está passando por isso, quem teve essa experiência, sabe realmente o que eu estou sentindo. Eu lembro que eu fui na tua casa tomar café, eu lembro até hoje, e você falou, vou te apresentar, ele falou, vou te apresentar minha filha. E eu estava procurando, que o Emerson tem 30 anos, né, Emerson? Jovem, eu procurando a filha, mas eu nem imaginei que fosse uma mocinha que eu já tinha encontrado na rua de bicicleta. Ela estava andando de bicicleta, lembra? Sim, na frente. Uhum. E ele falou, essa é minha filha. Eu, choquei. Mas eu fiquei tão feliz, não foi um choque assim, porque a gente espera realmente que as pessoas queiram adotar e geralmente é assim, menores, né? Aí você fica procurando, né, uma criança realmente de 4, 5 anos. Mas não, eu fiquei muito feliz quando soube. Vim embora emocionada, assim, feliz mesmo. Eu sei que daí foi muito rápido, Jânio, igual eu estava falando. Foi um período ali de menos de um ano, quando eu decidi a adoção. Fui atrás da assistente social. Menos de um ano? Menos de um ano. Eu fiz um curso, que tem que fazer um curso para saber das leis e tudo o que acontece, que pode acontecer. Você faz um curso, que nem tem aqui em Balneário, tem na cidade de Camboriú também, um curso que passa pela assistente social, passa pelo psicólogo, e daí eles vão fazer uma avaliação. Dando apto, aí a qualquer momento pode aparecer. Daí no meu caso, como eu não exigi nada, foi muito rápido. Né? Vocês viram como é que as coisas aqui acontecem? Eu chamei o Emerson aqui para a gente falar sobre o livro dele, Pensamentos de Mendigo, e a gente passou para adoção tardia. Adoção, amor, paternidade, a gente está logo Se aí continuar também, assim, vai, né? No Dia dos Pais, né? Tá chegando, né? Para mim vai ser... E coisa linda falar sobre um pai adotivo ainda que adota uma menina de 14 anos. Eu acho essa história belíssima. Dá para colocar
no próximo livro, hein, Emerson? Não. Qual dessas histórias, dos momentos, das histórias que o Aurélio viveu que você mais gosta, assim? Que te emociona mais? Olha, o que mais me emociona das histórias de Aurélio é como se praticamente fosse comigo acontecendo, né? É uma história, todas elas são muito legais, mas assim, aqui eu fiquei pensando, eu teria de ter algo impactante, como morte, por exemplo, no livro. Então eu fiquei pensando, que morte que eu colocaria? Então tem situações que acontecem que muitas pessoas quase morrem no livro, mas tem uma situação que ele encontra uma menina em frente ao hospital, que está passando por uma situação de câncer. E essa menina tinha sonho de virar uma astronauta. E ele começa a conversar com essa menina, e tem todo aquele momento, aquela história, e ela começa a chorar ali naquela situação, e ele tenta realizar o sonho dela. Então ele leva ela a um lugar, um espaço ali próximo do hospital, e na imaginação dela, ele, como é um mendigo e não tem nada, pega uns papelão e amarra nos braços, nas pernas dela, e deixa ela com bastante peso, e manda ela fechar os olhos e pede para ela, acredita em mim. E daí, ao mesmo tempo, eles se transformam, os dois, em astronautas e estão na Lua, caminhando. Tudo isso na mente dele. E daí, quando ela chega no banco ali, a Aurélio fica do lado, sentado no banco, e a mãe dela chega ali onde ela estava e pergunta para ela como é que ela estava. E daí ela fala, um pouco cansada, porque eu acabei de fazer uma viagem longa. E daí, nesse momento, a menina vai deitando ali sobre o colo da mãe e fecha os olhos e dorme. E a Aurélio do lado, de astronauta, chorando por aquela situação. Ele sai caminhando e essa história detalhadamente tem no livro e é mais ou menos assim essa história. Vocês têm que ler, né? Por favor. Eu já estou contando tudo praticamente. Onde a gente pode adquirir o livro? Então, o livro pode ser adquirido através da Brasil Publish, a editora Brasil Publish, né? Tem o link lá certinho para estar encontrando. A gente pode estar passando o teu contato também depois, né? Sim, pode estar passando o meu contato, né? Para mim, pode estar entrando em contato comigo, eu posso também estar enviando o livro e passando certinho o link aonde pode comprar e achar o livro. Poxa, bacana, Emerson. E o que você fala aí para quem está em casa sobre adoção? Sabe por que eu volto para esse assunto? Porque realmente me chama muita atenção e a gente até tinha pensado em fazer agora no mês, né, que vai chegar o Dia dos Pais. A gente fez adoção, já falamos sobre o tema, mas tem muito pai adotivo, né? Eu conheço a tua história, mas tem outros. Eu acho fantástico quem tem um amor suficiente para dar para um filho que não foi gerado por ele, né, que não participou da história dele, mas que ele consegue transformar a história. Como é que experiência você tem para contar, assim, que possa fazer com que a pessoa tenha esse amor para dar também? Olha, o que eu digo, Jane, assim, como eu passei por essa situação de quase morte, digamos, né, se eu tivesse falecido, seria um a menos com 34 anos, sem história para contar, sem história para dar continuidade. Então, se você tem as condições, se você pode adotar, adote. Conheça e dê amor ao próximo, né? E aquele próximo, ele vai continuar a tua história, entende? Então, ele vai levar o teu nome. Eu não sei o que dizer, a palavra certa, mas adoção é um ato de amor que não existe algo indiferente, porque você está adotando o próximo, adotando um ser humano e cuidando, dando amor, vida, né? Salvando uma vida. Porque realmente quem está nessas casas, eu já fiz cenas muito... A gente já visitou, né? Nós temos o lar Bom Pastor em Camboriú, e realmente quando a gente chega lá, mexe com o coraçãozinho, com a estrutura emocional de qualquer um. E como tem crianças em lar de adoção esperando um ato de amor, esperando que alguém se importe, né? Mas o papo está muito bom, está maravilhoso. Sim. Eu amei te receber aqui. Muito obrigada, Emerson. Gente, não perca então o pensamento de um mendigo e não esqueçam, né? Todo mundo tem uma história para contar. O Emerson juntou várias histórias e que são muito interessantes, você não pode perder. Obrigada e até a próxima.